Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as transformações na organização do espaço geográfico, principalmente dentro do cenário do modelo econômico capitalista no qual nós vivemos. Mas para a gente poder iniciar isso um pouquinho, nós precisamos retomar o conceito do que é espaço geográfico, pois a gente precisa compreender toda a sua complexidade, para a gente poder entender como que o capitalismo, no nosso caso específico, transformou esse processo. Então, o que é o espaço geográfico? O espaço geográfico, segundo as diversas formas de conceitualização que ele tem, é uma porção do espaço, ou seja, uma porção de qualquer recorte territorial, que, independente da sua escala, é transformado pela somatória dos processos e das ações humanas, que são geralmente mediadas pelas técnicas, o modo de fazer, e as tecnologias, os utensílios que nós utilizamos, e também as ações naturais. Então, essa ideia de transformação do espaço, que é o tema da aula de hoje, passa pelo processo da ação do homem sobre o meio, ou seja, como que o homem transforma o meio em qual vive. E a gente faz isso ao longo dos últimos séculos, principalmente, e cada vez mais rápido, graças às evoluções técnicas e tecnológicas que foram acontecendo. Então, o espaço começa a ser transformado pelo homem desde o início da sua história. Então, desde o momento em que o homem, por exemplo, ele domina o fogo, o ser humano já consegue dominar e transformar o espaço ao seu redor. Só que conforme as tecnologias vão ampliando, as revoluções industriais vão acontecendo, nossas formas de poder, de transformação, vão se ampliando. Ou seja, o homem nos últimos séculos, principalmente nos últimos 100 anos, mudou muito mais o espaço do que em toda a sua história pretérita, ou seja, do que em todo o seu passado anterior. Então a gente sabe que o espaço, esse espaço geográfico, está em constante transformação. O mundo está sempre mudando, o mundo ao nosso redor. E essas transformações se dão de formas cada vez mais intensas. Porque tanto as técnicas, as formas que nós utilizamos para mudar e transformar o espaço, e as tecnologias, que organizam e que modificam tudo isso, ajudam a modificar, elas estão transformando não só a forma como o homem modifica o meio, mas também a forma como o homem vive. Ou seja, a nossa forma de convívio em sociedade também vem se transformando. E as técnicas, as tecnologias, principalmente dentro do cenário capitalista, têm uma importância muito grande, a gente precisa compreender elas. Então, se a gente fizer só um apanhado histórico, sobre aqui essa linha do tempo histórica, a gente pode ver que o ser humano começa a transformar gradativamente o espaço ao seu redor, mas é a partir do capitalismo, e o capitalismo vai ser o nosso foco central de análise nessa aula, que nós precisamos entender como o ser humano modifica a Terra, modifica o espaço ao seu redor, em busca do quê? E quais são as consequências diretas da forma pela qual ele faz essa transformação. Então, primeiro a gente precisa também voltar no que é capitalismo. Lembrando, capitalismo é uma forma de organização social que tem suas questões econômicas, sociais, culturais. Em todas as esferas da sociedade o capitalismo se insere, mas em todas as esferas da sociedade ele tem bases, ele busca certas coisas. E a principal coisa que o capitalismo busca é o lucro. E quando a gente vê esse modelo econômico, ele vem se estruturando há muito tempo, desde a Idade Média, como a gente pode ver nesse quadro aí. Só que era um capitalismo embrionário, algo assim, ainda nem caracterizado e chamado de capitalismo. Mas ele vem moldando gradativamente, a partir da sua evolução, todos os aspectos da nossa vida. Desde aqueles aspectos mais gerais, como a formação dos estados nacionais, dos países, dos blocos, das empresas, dos comércios e tudo isso, até as questões mais sutis. Por exemplo, a forma pela qual o ser humano percebe o que é felicidade, a forma pela qual o ser humano se relaciona um com o outro, a forma pela qual nós falamos com as nossas famílias. Tudo isso está moldado, a forma pela qual a educação se dá. Então, tudo está mediado pelo capitalismo. O capitalismo é um grande sistema que abarca todas as esferas da sociedade. E a gente precisa analisar e compreender algumas dessas esferas e como elas vêm se transformando ao longo dos últimos anos. Então, para a gente entender, antes da gente entrar nas transformações básicas do capitalismo, a gente precisa entender o que é capitalismo. Então, o capitalismo é um sistema econômico, um sistema de organização social que tem na sua principal ênfase a ênfase econômica, ou seja, é mais voltado para a economia, e da economia ele começa a moldar todo o resto. E ele visa sempre o lucro e a acumulação infinita de riquezas.
né? Por que a acumulação infinita? Porque o capitalismo se baseia também numa espécie de competição. Então, se você não acumular riquezas infinitas, naquele momento em que você parar de acumular, outros vão continuar acumulando. E o que você tinha antes não será capaz de comprar aquilo que você pode comprar no futuro. Como é que a gente pode pensar nisso, por exemplo? Se a gente pensar na história, a gente já viu em filmes, em séries, em um monte de questões, a gente vê que $100, $200 era muito dinheiro. E $100, $200 hoje em dia, né, comparado ao preço das coisas, ao custo da vida, não significa nada. Ou seja, o dinheiro vai ganhando novos valores, né? Então, por isso que a gente precisa estar sempre acumulando, porque os preços encarecem, a inflação, que é o encarecimento geral dos preços, existe, né? Então, para que você se mantenha no topo da pirâmide da sociedade, você precisa sempre estar acumulando. E por isso que os capitalistas, nenhum de vocês vai chegar, nunca vai ver um cara falar assim, acho que já acumulei demais, para mim está bom. Por quê? Porque se ele acumulou demais, ele está num uma faixa, né, de poder. Nessa faixa de poder, se ele parar de acumular, outros vão estar acima dele. Portanto, ele não será mais o topo da cadeia. Então, ele precisa sempre continuar acumulando. Outra base disso é a propriedade privada dos meios de produção. O que é a propriedade privada? As pessoas, né, individualmente são donas das coisas. E os meios de produção geralmente são as máquinas, a terra, as instalações industriais, os prédios, né, as casas e assim por diante. E elas têm função de gerar a renda para a tal da acumulação infinita, né? E essa renda é feita através do trabalho. No sistema capitalista, diferente dos sistemas anteriores, existem duas classes sociais. Os capitalistas, ou burgueses, e os proletários, ou trabalhadores, né? Essas duas classes são classes distintas, não são a mesma coisa. Apesar de, no atual sistema capitalista, no atual modelo e momento do sistema capitalista, a gente tem, muitas vezes, pessoas que são, ao mesmo tempo, capitalistas, né? Ou seja, são empresários, né, e burgueses, num certo sentido, geralmente pequenos, né? Ao mesmo tempo que são trabalhadores. Então, os capitalistas, quem são esses, os burgueses? São aqueles que são os donos do meio de produção. São eles que vão empregar os trabalhadores e pagar para esses trabalhadores salários. E os trabalhadores e proletários são aqueles que não são donos do meio de produção, mas são donos da sua força, são donos da sua intelectualidade, do seu conhecimento. E eles vão vender, né, a sua força, o seu conhecimento para um burguês, né, para que isso aconteça, o trabalho, a produção de algo e assim por diante. Então, essas duas classes elas se relacionam através da compra e venda de um conhecimento, da força de trabalho e assim por diante. Então, o capitalismo ainda tem outras questões importantes que a gente precisa entender. Ele é baseado, né, na ideia de mercado livre, né, que é conceitualizada pelo liberalismo. Ou seja, o Estado, o governo, tenta interferir ao mínimo possível. Essa é a ideia do capitalismo, né? Nesse caso, as empresas vendem seus produtos conforme uma lei chamada de lei de oferta e demanda, ou então lei de oferta e procura. O que é a lei de oferta e procura? É aquela relação que todos nós vemos entre a necessidade de se obter um produto, né, e a quantidade que existe daquele produto no mercado. Então, por exemplo, se eu quero comprar algo e todo mundo quer também, mas esse produto está escasso no mercado, aquele produto vai ter um valor altíssimo. Mas se for o caso contrário, aquele produto estiver com uma grande quantidade no mercado, mas ninguém quiser comprar, vai rolar uma liquidação, vai rolar uma promoção para tentar tirar aquele produto da prateleira. Por quê? Porque já foi gasto dinheiro produzindo aquele produto. A gente vê isso cotidianamente, né, quando nós vamos nos mercados, nos shoppings, né, e a gente vê as liquidações, as promoções, que é essa regulação da lei da oferta e da demanda. E qual é o lado contrário? É quando todo mundo quer um produto que tem pouco. Ou seja, o que rola é quem puder pagar mais vai ter aquele produto, né? E o capitalismo ele se organiza a partir desta lei básica. E aí, como é que acontece o capitalismo? A gente chama de pré-capitalismo. Ainda nem era conceitualizado como capitalismo lá na Idade Média, como eu falei no início dos slides, né? A produção era de forma artesanal, ou seja, as pessoas trabalhavam no campo durante o dia, à noite, né, faziam algum produto artesanalzinho para tentar vender nos fins de semana ou nas feiras, né, mensais e assim por diante, né? O que acontece é que, gradativamente, essa produção artesanal ia aumentando e foi gerando uma espécie de comércio. Um comércio, né, intenso que foi crescendo. E aí alguns desses produtores, alguns dos comerciantes, principalmente os caras que iam de lugar em lugar, que a gente chama de burgo em burgo, que eram caracterizados e chamados de burgueses, esses caras começaram a pensar numa questão. Por que não eu
potencializar, ou seja, eu forçar que a produção artesanal seja maior. E aí ele vai começar a pagar para essas pessoas para produzirem mais do que elas estavam produzindo. Por quê? Porque ele vai vender. Obviamente ele vai vender por um preço mais caro do que aquele preço que ele comprou. E isso é o lucro dele. Essa classe burguesa fazendo isso ao longo de toda a Idade Média na Europa foi se estabelecendo e se tornando importante. A ponto de eles chegarem no momento da história em que eles eram os seres mais importantes, né, da sociedade. Esse crescimento comercial modificou uma ideia muito importante, que é a ideia de valoração dos produtos, né? Por exemplo, os produtos antigamente, na Idade Média, eles tinham um valor de uso. Ou seja, aquele produto tinha um preço, né? Ele era considerado de acordo com a necessidade que eu tinha daquele produto. Só que, conforme o comércio vai utilizando, vai se ampliando e assim por diante, né, vai crescendo uma ideia de valor de troca, ou seja, um valor em moeda. Porque antigamente se trocava, né, eu produzia trigo, trocava por couro, o couro trocava por leite, o leite trocava por carne e assim por diante. Era uma rede de trocas. A partir de agora eles estabeleceram valores. Então, 1 litro de leite vale tantas moedas. Se 1 litro de leite vale tantas moedas, então 1 quilo de carne vale tantas moedas, um pouco mais. Porque é mais difícil de produzir, gasta-se mais dinheiro, tem mais perdas e tal. Então eles vão criando um sistema de valoração, que é basicamente o que a gente tem na economia mundial hoje em dia. Então, essa sociedade como um todo, né, potencializada pela crescente burguesia, ou seja, a burguesia estava crescendo, né, vai acontecer o quê? Vai acontecer um acúmulo de capitais natural. Os burgueses que iam fazendo de um lado para o outro da Europa, Ásia e Norte da África no início, né, eles começam a ganhar dinheiro. E esse dinheiro vai potencializar eles a investir em 2 coisas importantes. Primeira coisa, formas de comércio mais rápidas, principalmente navegação, né? Porque a navegação permite que você leve mais produtos de forma mais rápida para os lugares e traga mais produtos também, ou seja, você amplia a capacidade comercial. E a outra questão que eles vão investir bastante é em tecnologia. Obviamente, tecnologia para a época, nós estamos falando de 1400, 1500, que é o quê? Principalmente em criar formas de produzir mais rápido, de comercializar mais rápido, de ter menos perdas, né, durante esse processo. E isso vai culminar num processo que vai transformar a história do capitalismo para sempre, que vai caracterizar o início do capitalismo de verdade, né, como conceito, que são as grandes navegações. As grandes navegações modificam por completo a história da humanidade, por vários motivos, e a gente vai falar um pouquinho delas. Então a gente precisa entender que o capitalismo tem fases. A primeira fase é a fase associada às grandes navegações, que é o capitalismo que a gente chama de comercial, onde o dinheiro era feito a partir do comércio. Eu pego aqui, levo para lá e vendo. E isso daí gerava um dinheiro que era o excedente, né, o lucro. Nós temos uma segunda fase, que é a fase industrial, que a gente vai falar um pouco mais na frente, mas é que na verdade eu continuo tendo a fase comercial, só que eu vou levar para minha casa, né, para minha indústria, vou transformar aquela matéria-prima em outra coisa e essa outra coisa vai ser mais cara. E por ser mais caro, eu vou ganhar mais dinheiro no final. Isso é o capitalismo industrial, que é um pouco mais moderno a partir das revoluções industriais. A terceira fase é o capitalismo financeiro monopolista, que é uma fase, né, a partir da segunda revolução industrial até a terceira mais ou menos, em que as empresas começam a crescer demais e se tornar grandes monopólios que a gente vê até hoje. Né? Ou seja, são empresas que são muitas vezes maiores que até países e mais importantes e mais decisivos diante do cenário internacional do que até países como, por exemplo, Coca-Cola, Google, né? Essas empresas grandes demais que dominam e produzem em todo lugar. E a quarta fase é o capitalismo atual, que a gente chama de informacional ou globalizado, né? Que é um capitalismo que a principal fonte de renda não é mais o produto em si, mas a informação. A informação é importante, né? Conhecer o seu comprador é mais importante até mesmo do que vender para ele, porque conhecendo ele, você produz algo que você sabe que ele quer. E a gente vê isso muito quando a gente entra nas redes sociais, né? Por exemplo, como é que as redes sociais sabem exatamente aquilo que eu pesquisei, sabem aquele tipo de coisa que eu gosto? Porque aquelas informações foram captadas durante toda a minha navegação, né, durante a internet, e essa navegação, quando ela é vendida, né, ou essa informação é captada e comprada por empresas. E essas empresas começam a fazer propagandas direcionadas a mim e direcionadas a vocês. Portanto, se eu entrar no computador de todo mundo aqui e todo mundo pensar,
vocês vão ver propagandas diferentes, de acordo com os nossos gostos, diferente das propagandas anteriores, lembra? Propagandas no outdoor é aquela propaganda para todo mundo ver. Agora a propaganda não é assim, é a propaganda direcionada a mim. Não é à toa que sempre vem algum produto que eu de fato poderia e gostaria de comprar, né? E para vocês também. Então nós temos uma nova fase do capitalismo que está associada, obviamente, à tecnologia. Então vamos lá. Eu coloquei aqui um infográfico, eu vou colocar esse link, né, desse infográfico, vocês podem aproximar, ele é um pouquinho mais, né, ele é um pouco mais complexo, a gente não vai passar um pouquinho dele agora, mas para vocês verem, se vocês tiverem curiosidade sobre algumas questões mais importantes dessas 4 fases do capitalismo, né. Tem desde questões históricas, dados, né, a teorias e assim por diante, a países que eles foram centralizados e assim por diante. Então vamos lá. O capitalismo comercial, só para a gente poder entender, foi o período das grandes navegações, descobrimentos ou invasões, né? Porque não se dá para se descobrir algo que já existe, né? Então, as regras, né, eram estabelecidas geralmente por aqueles que exploravam, que descobriam ou que invadiam, através de uma coisa chamada pacto colonial. Pacto colonial é: eu exploro você, mas você não pode vender para ninguém, você pode só vender para mim. E, obviamente, por um preço barato, para que eu pegue aquele produto que você vendeu para mim e venda para todos os outros de forma mais cara e eu ganhe dinheiro em cima de você. Ou então através da própria exploração mesmo. Mas como o nosso tema são as consequências e as transformações do espaço, o que essa primeira fase do capitalismo comercial fez? Né? Transformou o mundo que a gente vive. Primeira coisa, né, o comércio e as relações internacionais. Está escrito errado aí, mas depois a gente acerta. O comércio e as relações internacionais começam a surgir. A partir desse momento, né, a superfície do planeta Terra está conhecida, né, está produzindo e está comercializando entre si. A outra coisa, durante esse capitalismo comercial, a burguesia, aquela que estava surgindo lá no meio da Idade Média, agora ela está crescendo muito, porque essas grandes navegações dão muito dinheiro. Outra coisa importante, como os produtos vão e vêm, as culturas também vão e vêm. As pessoas então começam a ter uma diversidade cultural. Então povos, né, começam a circular mais pelo planeta e se estabelecerem em outros lugares e trocarem cultura. E trocarem cultura gera desenvolvimento científico. Não é à toa, por exemplo, que muitos dos portugueses aprenderam muito sobre medicina com os nossos indígenas aqui e levaram esse conhecimento para Portugal, e obviamente esse conhecimento se difundiu pela Europa e assim por diante. Outra forma importante é a era do metalismo. Metalismo está associado à obtenção e busca por metais, principalmente porque os metais eram o dinheiro da época, ouro e prata principalmente. Outra coisa importante é que as pequenas vilas, né, que existiam espalhadas por todos os territórios, começam a crescer, principalmente as vilas comerciais e litorâneas, onde tinham os portos, onde chegavam essas mercadorias, de onde saíam essas mercadorias, ou seja, cidades importantes começam a surgir ao longo de todos os lugares, principalmente da Europa. E outra coisa importante também é o aumento da variedade de produtos circulando por todo o comércio mundial, ou seja, né, os produtos começam a circular, né? E isso é importante porque se a gente tem uma variedade de produtos, né, que a gente vê nos mercados, shoppings, etc., isso teve um início, e o início foi o capitalismo comercial. O capitalismo industrial, como eu já disse, né, é a forma de se fazer dinheiro a partir da transformação da matéria-prima em outra coisa, geralmente mais cara, né, por isso eu ganhava dinheiro em cima disso. Quais são as consequências espaciais do capitalismo industrial? O que aconteceu e mudou na sociedade? Primeira coisa, surgem as indústrias, e as indústrias, né, aumentam muito a produção e o comércio. Então, aquilo que já estava crescendo, né, num ritmo lento e gradual, a partir da industrialização, né, se amplia de forma, né, muito grande. Outra coisa importante é o crescimento desenfreado das cidades. As cidades, né, que estavam se transformando em maiores graças aos portos e assim por diante, com a indústria começa a surgir o êxodo rural. As pessoas começam a sair das pequenas cidades e dos campos, dos interiores, para virem para as cidades centrais, principalmente aquelas que tinham indústrias ou comércio. O que acontece é que as cidades crescem rápido demais. E quando uma cidade cresce rápido demais, ela cresce sem ter estrutura para crescer. O que acontece é que vai surgir, em certos casos, favelização, marginalização de pessoas, pessoas vivendo à margem da sociedade, sem condições mínimas de vida, né, sem saneamento básico, sem água, sem luz. A luz ainda não existia, mas sem outras condições importantes, sem escola, sem saúde. Né? A marginalização significa isso, viver à margem da sociedade.
Outra coisa é o aumento da miséria, da fome, da violência, porque a competição entre essas classes sociais vai se ampliar. Outra coisa importante é que a organização da sociedade se estabelece e agora é de fato organizada em dois grupos. O grupo dos burgueses e o grupo dos proletários, né? Os capitalistas e os trabalhadores. Esses grupos começam a se tornar antagônicos, ou seja, contrários uns aos outros. Uns exploram e outros são explorados. E os que são explorados lutam contra aqueles que exploram. E vai criando o que a gente chama de luta de classes, que vai ser depois a base para a história do socialismo. Outra coisa importante é a exploração também entre países, né? Aquela ideia de colonialismo, aquela ideia de mercantilismo, ela vai caindo por terra, né? Porque muitos países estão se tornando independentes, mas mesmo assim continuam sendo explorados, né? Principalmente através da exploração para a matéria-prima, para essa matéria-prima ser transformada em produto e esse produto ser vendido no comércio. E, obviamente, a indústria era o meio do caminho para isso. E a outra coisa importante é o desenvolvimento tecnológico, porque começa a se circular, por causa do aumento da produção e do comércio, começa a se circular muito dinheiro, e esse muito dinheiro vai gerar desenvolvimento tecnológico. As cidades vão crescer, vão se diversificar, né? Problemas vão surgir, mas depois vão ser sanados graças à ciência e assim por diante. A terceira fase do capitalismo, como eu falei, o financeiro monopolista está associado ali ao período pós-Segunda Guerra Mundial até mais ou menos os anos 60, 70, que é quando as empresas, né, que estão se estabelecendo há muito tempo, elas vão se tornar extremamente monopolizadoras, ou seja, elas vão crescer tanto que elas vão controlar todo o mercado, né? Pensou em determinado setor de comércio, você fala diretamente daquela empresa. A gente vê isso até hoje. O que acontece também é que vão surgir novas instituições que estão muito comuns no nosso dia, no nosso cotidiano, que é o quê? São o controle da economia pelos bancos, as grandes corporações, surgem as empresas globais, ou seja, aquelas que vão atuar em todos os lugares. Lembrando que na fase industrial isso ainda não existia, eram empresas regionais, ou seja, tinham empresas em cada uma das regiões e elas controlavam a região. Agora nós temos empresas globais, empresas que estão em uma região, mas controlam e vendem para o mundo inteiro. Outra coisa importante é a concorrência internacional, ou seja, já que tem empresa e país competindo por matéria-prima e por consumidor no mundo inteiro, eles começam a competir entre si. Essas competições vão gerar as guerras. A Primeira Guerra Mundial é um pouquinho disso, a Segunda Guerra Mundial também, né? Então, nós temos um crescimento econômico, uma competição entre capitalistas e entre países, né? Origem desses capitalistas muito grande. Outra coisa importante são o surgimento de novas formas de se fazer dinheiro, principalmente a partir da especulação e expansão do mercado financeiro, ou seja, ações, moedas, empréstimos, financiamentos, bolsas de valores, capitais, ações, títulos financeiros, um monte dessas coisas que são fictícias, não são físicas. Você não está comprando um produto, você está comprando uma ação, você está comprando uma possibilidade, você está comprando uma parcela de uma empresa, né? Ou seja, você não está adquirindo um produto, você está adquirindo uma parcela da participação dos lucros da empresa ou da participação dos prejuízos, se ela der prejuízo, e assim por diante. Então, são essas novas formas de se fazer dinheiro. E a outra coisa, obviamente, é a ampliação do mercado internacional e mundialização da economia, ou seja, a economia ela passa a ser cada vez mais mundializada, ou seja, está todo mundo participando, alguns com maior intensidade, outros com menor intensidade. E, por último, o capitalismo informacional, que é esse nosso momento atual, né, que está associado ao avanço principalmente das tecnologias de informação. E as tecnologias de informação, os bancos de dados, né, eles aceleram e criam uma nova rede de comércio. E essa rede de comércio já não é mais física, porque ela é digital. Então, a gente vive hoje no capitalismo informacional que a ideia de que o produto em si já não é necessariamente um produto físico que a gente pode pegar na mão. O produto em si pode ser uma informação, um conhecimento, e isso é comercializado, né? E vão surgir novas formas de organização políticas, como blocos mundiais, acordos bilaterais, que é quando um país faz um acordo de venda e de compra de um produto, né, com outro país. Nós temos uma nova forma de otimização dos processos produtivos, né, que são a personalização, o consumismo, novas formas de você criar um consumidor, né, ativo, é você sempre estar produzindo aquilo que ele quer. Não é à toa que a gente tem iPhone 7, 8, 9, 10, 11, um atrás do outro. Por quê? Porque aqueles compradores assíduos da Apple vão gastar dinheiro ano após ano comprando um novo celular.
e isso é muito bom para a Apple. Mas o que eles precisam fazer para caracterizar isso? Dizer que o produto não é somente bom, o produto é essencial, não só para a nossa vida produtiva e assim por diante, mas também para a socialidade, ou seja, para a forma como a gente se socializa com as outras pessoas, né? A percepção daquele produto como algo maneiro, algo que vai nos diferenciar dos outros, quem tem é mais legal do que quem não tem. E isso vai criando uma ideia de que a gente precisa ter aquele produto, até para se inserir em determinados grupos, né? Para parecer melhor do que a gente é às vezes, e assim por diante. Isso está embutido na nossa cabeça, por mais que a gente pense que não está. Outra coisa importante é a mercantilização da informação. Não é à toa, né? Ou seja, a informação é o principal produto. Que as maiores empresas que cresceram nos últimos anos são o Google e o Facebook. Eles não nos dão nada, mas eles nos dão informação. Quem sou eu? O que eu gosto? Eu sempre coloco lá, né? Que estou vendo um filme, que eu vejo tal série e tal. Então aquilo ele vai criando, né? Que a gente chama de logaritmo, né? Que é um negócio matemático aí associado a forma como eu atuo nas redes sociais, que sempre tudo que for parecido e for algo possivelmente vendido para mim, vai aparecer para mim, né? E como aparecem para vocês também. Então é importante que essa informação de quem eu sou, do que eu gosto, o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de assistir, o que eu gosto de consumir, as empresas compram isso. Essas informações são compradas através de bancos de dados, de consumidores. E quando isso chega para um analista, ele cria determinados produtos que vão aderir e vão ser muito bem vistos por grande parte da sociedade. E outros produtos que não foram bem vistos somem da noite para o dia. E assim por diante. Então, a gente vê outra coisa importante também, que a tecnologia é essencial, né? Nós não vivemos sem tecnologia. Tecnologia, além de importante para a vida como um todo, para o funcionamento do mundo hoje em dia, também é um diferencial social. Quanto mais tecnológico eu for, mais legal eu pareço ser e assim por diante. Outra coisa importante que aconteceu graças a essa nova era é a necessidade de qualificação de mão de obra. Isso a gente pode ver em relação aos nossos pais, nossos avós e assim por diante. Os nossos pais, nossos avós eram trabalhadores. Trabalhavam em vários setores, né, ao longo de toda a sua vida. Hoje em dia, os jovens precisam se especializar em algo, né? Por quê? Porque a forma de trabalho mudou. A forma como o ser humano se especializa mudou. É preciso que você tenha o máximo de informação sobre aquilo que você conhece, para que você seja o melhor possível dentro da sua área. É muito difícil a gente ver hoje pessoas que transitam em várias áreas, diferentemente dos anos anteriores. Aconteceu uma série de transformações que isso, né, foi ocorrendo. E a outra coisa que acontece, né, é nesse cenário informacional onde está todo mundo conectado, não só os países e os empresários, né, os capitalistas competem entre si, mas as cidades entre si. Para quê? Para ver quem recebe os investimentos, para ver quem recebe as empresas, para quem vai receber aquela indústria que vai gerar emprego, vai gerar renda e assim por diante. Apesar disso tudo ter parecido muito corrido, né, das 4 fases do capitalismo, nós vamos aprofundar cada uma delas em outros momentos. É só para a gente entender que o processo do capitalismo foi transformando a sociedade não só na questão física, mas na questão da forma de vida. E essa é a mais importante da gente compreender, que o espaço geográfico, a transformação do espaço geográfico, não é somente a transformação daquelas cidades, né, espalhadas, com casinhas, em cidades com prédios espelhados e ultra tecnológicos, mas que essa transformação física também criou uma transformação social, cultural e assim por diante. E aí eu coloquei algumas imagens para a gente poder só tentar compreender como isso aconteceu. A primeira imagem, né, à esquerda de vocês, é a de Londres, ali no início do capitalismo, na transição entre a primeira fase e a segunda fase. A segunda imagem, já estabelecendo a segunda fase, meados da segunda fase do capitalismo, né, para a terceira fase e assim em diante. E a última fotinha aqui embaixo é o Londres atualmente. A gente consegue perceber que a estrutura mudou. Os prédios são diferentes, né, os carros são diferentes, as formas são diferentes, mas a gente precisa entender também que, além disso tudo, as pessoas são diferentes. Somos todos seres humanos, mas não vivemos mais da mesma forma, não consumimos mais do que consumíamos antes, não nos relacionamos entre si como nos relacionávamos antes, não trabalhamos nas mesmas coisas que trabalhávamos antes, não nos locomovemos como nos fazíamos antes, e entre todas as outras esferas possíveis da sociedade, né? Isso é importante da gente compreender. Olha aqui também uma questão muito mais próxima da gente aqui, né? O Rio de Janeiro, 2 fotinhas mescladas. A gente pode ver a praia, né? E a gente consegue ver ao fundo alguns dos prédios e alguns dos prédios aqui na lateral direita.
né, de um momento mais antigo. A gente consegue ver que fisicamente mudou, mas socialmente também mudou. E a gente pode ver socialmente como mudou, principalmente nesta imagem aqui também da praia, né? Nós podemos ver que a praia, por exemplo, o ato de ir à praia era um ato completamente associado às elites e não era associado ao que a gente vê hoje, que é pegar sol, que é se divertir. Isso não era bem visto, né? Então a gente pode ver que, por exemplo, a praia não mudou em nada. Continua sendo areia, água, né, salgada e etc. Só que a forma de apropriação, a forma de uso da praia mudou. Ou seja, o espaço geográfico fisicamente não mudou, mas ele mudou socialmente, então ele também se transformou. Então a gente precisa entender que a transformação do espaço geográfico não é somente física, ela também é cultural, ela também é social. A forma como a gente usa o espaço também mudou. Então, por exemplo, se a gente imaginar um gramado, gramados existem em todos os lugares. Há 2 séculos atrás, o que aconteceria num gramado? Um piquenique. Hoje em dia, é gente jogando bola, né? É gente correndo, brincando com cachorro, na rua, coisa que não existia antigamente. Então a gente precisa entender que os espaços podem permanecer os mesmos fisicamente, né? Mas se há transformações sociais, esse espaço se transformou também. E aí o que é importante da gente compreender nessa aula é que as mudanças no espaço geográfico não se resumem apenas a compreender as formas e as estruturas, ou seja, a coisa física em si, mas também aos usos, a forma como a gente usa isso. As relações sociais, trabalhistas, com o meio ambiente, com a cultura e todas as outras formas que a gente pode ver no espaço. Então a gente precisa compreender isso. Entenderam basicamente o que a gente está querendo dizer com transformações do espaço? Parece complexo, parece longo demais, porque tem várias variáveis, mas o mais importante é que a gente compreenda essa informação aqui nessa tela, que é mais do que além da mudança estrutural. É uma mudança estrutural que permeia, né, e cria uma mudança social, cultural e assim por diante. Beleza? Espero que tenham gostado. Um abraço. Até mais.